Para finalizar a terceira unidade da disciplina de Geografia, por meio de atividade remota, nós vamos discutir nessa aula a questão urbana brasileira. Nessa unidade, que é composta por 4 aulas, na primeira aula falando fenômenos gerais, né, do fenômeno urbano, né, e o conceito de cidade e de urbano. Na segunda aula foi discutido sobre o processo de urbanização brasileira, algumas características gerais. Na terceira aula discutimos a rede urbana brasileira. E nessa aula, a última, a aula 10, partiremos para discutir, na verdade, a cidade no seu interior. A questão urbana ela é muito mais ampla e complexa do que aquilo que eu vou apresentar aqui, porque ela envolve, na verdade, todas as problemáticas advindas do processo de urbanização, e tem a ver, aí, por exemplo, com a questão metropolitana, a questão da segregação residencial urbana, da moradia, do transporte, no caso da locomoção, da distribuição dos aparelhos culturais pela cidade. Então, existe uma série de questões que fazem parte dessa questão urbana brasileira. Mas nós vamos aqui nos ater uma temática que talvez seja a mais central de todas, que é justamente a questão, principalmente advinda das relações de propriedade na cidade. Então, a questão urbana, como nós vimos nas aulas passadas, portanto, que com o processo de urbanização, o processo de urbanização brasileira ela foi consequência da derrota da luta pela reforma agrária no Brasil. A gente teve ali o processo de expulsão de pessoas do campo, pela fome que é endêmica no campo, pela concentração de propriedade, estrutura fundiária brasileira, que é uma das mais concentradas do mundo, e em consequência aí, tanto do processo de modernização do campo, quando a gente tinha aí os primórdios do atual agronegócio, com a implantação de tecnologias poupadoras de mão de obra, e o conjunto de injustiças e conflitos que existiam no campo, isso acabou sendo um fator de expulsão da população moradora na zona rural para as cidades. Isso daí teve a ver com o processo de modernização e industrialização brasileira. Evidente, nós não podemos comparar esse processo que aconteceu, processo brasileiro, com o que aconteceu na primeira Revolução Industrial na Europa ou na segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, tendo em vista que, apesar de ter sido uma atividade extremamente importante, um processo importante de industrialização no Brasil, que se concluiu a sua segunda Revolução Industrial no final dos anos 70, muito dessa indústria já foi inserida a partir de tecnologias que poupavam mão de obra. Então, ela não teve a capacidade de absorver mão de obra, trabalhadores, como aconteceu nos países centrais do capitalismo, que também não foi um processo simples, não foi um processo tranquilo também nesses países. Já visto aí os relatos históricos a respeito do processo de industrialização desses países. Mas, no caso brasileiro, as características de uma industrialização periférica, concentradora, basicamente, em São Paulo, e principalmente na região metropolitana de São Paulo, da maior parte da indústria brasileira, isso aí foi um fator fundamental aí, para a problemática que se gerou na cidade advindo desse processo.
Então, a partir disso daí, a questão agrária não deixa de existir no Brasil, né? Evidente. Vide aí que a partir dos anos 80, com a emergência e a constituição do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e outros movimentos parecidos, né, assemelhados. Mas aí se soma a questão agrária à questão urbana. Nesse sentido, não é exagero dizer que, no essencial, a questão urbana ela resulta dos problemas causados pela urbanização em consequência da lógica da propriedade privada sobre o capitalismo periférico. Então, em grande parte, os problemas que estruturalmente alimentam a questão urbana no Brasil, ela é oriunda da lógica da propriedade privada, tal qual acontecia no campo. Então, se no campo a questão agrária era o fato da concentração de terras nas mãos de uma classe dominante bastante minoritária, aí o 1%, 0,5% da população rural, que somava aí mais da metade, 60% das terras, das propriedades no campo, um processo semelhante vai acontecer, vai estar presente também na cidade, quando você tem uma grande concentração fundiária na cidade. E aí, como a urbanização brasileira ela vai se dar basicamente orientada pela lógica privada, seja pelo mercado imobiliário formal, seja pelo loteamento, pelos loteamentos informais, por conta da falta de acesso à propriedade fundiária da cidade formalizado, daí a gente vai ter aí a base dos problemas urbanos que vão existir principalmente que vão estar sempre mais presentes nas maiores cidades, que é onde a dinâmica urbana realmente acontece. Então, o problema da periferização e consequente problemas, por exemplo, na locomoção urbana, quando você tem uma cidade que é extremamente concentrada no seu núcleo, nas metrópoles, nos seus núcleos metropolitanos, então isso daí acaba gerando um problema aí muito importante na locomoção urbana, no trânsito. Também os problemas aí com relação ao déficit habitacional, o problema da moradia, para boa parte da população que vai morar nas grandes cidades, tudo isso vai ser consequência da não democratização da propriedade também nas cidades. Então, não é exagero a gente fazer essa comparação entre a questão urbana e a questão agrária. E aí, quando a gente vai falar sobre a cidade brasileira, e não é só a cidade brasileira, na verdade a cidade capitalista, um dos aspectos fundamentais da cidade capitalista é o fato de que a cidade capitalista é uma cidade segregada. E quando eu falo que é uma cidade segregada, é o fato de que na cidade capitalista, uma das características é que na produção do espaço urbano, e aí pela própria lógica da propriedade, pela lógica da economia capitalista, a cidade ela vai se constituindo a partir de zonas especializadas, tanto na atividade econômica quanto na própria forma de ocupação da cidade. Então, a geografia, vocês forem ler no texto, num dos textos complementares que estão sugeridos no curso, vocês vão observar que existe ali uma discussão sobre os modelos de desenvolvimento da cidade, de crescimento da cidade. Então, aí, sempre considerando, por exemplo, a existência de uma zona central, que o centro, a área central de negócios da cidade, que é o famoso centro, ou no inglês, downtown, quer dizer, é onde você vai concentrar as principais atividades econômicas e, se for no caso de uma grande cidade, as atividades de gestão. Também vai se formar aí as áreas de ocupação comercial, toda a cidade vai, até por fatores aí das chamadas economias de aglomeração, quer dizer, atividades parecidas que se aglomeram numa determinada área da cidade, de modo a formar uma área central, como nós vimos em aulas passadas, e isso acaba atraindo, sendo uma referência, polarizando a população consumidora e também trabalhadora. Então isso acaba fazendo também uma outra especialização, uma parte da cidade,
e a separação de áreas da cidade segundo as classes sociais. Então existem vários modelos, também é outro aspecto aí, um outro tema clássico da geografia urbana, que é a discussão sobre os modelos e os padrões de evolução da cidade a partir da sua especialização, da especialização funcional das diferentes áreas, né, ou das áreas sociais das cidades. Existiram aí várias escolas, né, que estudaram esse tema no passado e no presente, né? Então esse é um aspecto muito importante. Isso aí todo mundo que mora numa cidade maior, uma cidade mais desenvolvida, ou então for observar, né, a respeito se isso é uma relação da cidade capitalista ou não, basta pensar o seguinte: é possível a gente ver cidades que estão diferencialmente inseridas na lógica capitalista de produção do espaço. Então, uma pequena cidade em que você não tem uma acumulação, uma circulação de capital muito intensa, não é muito clara a existência de zonas de áreas especializadas, por exemplo, por classe social. É muito comum, quando a gente vai para uma pequena cidade, principalmente cidades realmente muito pequenas, 5 mil, 10 mil habitantes, o principal fator diferenciador da classe social é a residência em si, não a localização, né? Isso aí mesmo, hoje em algumas grandes cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, quando ela ainda tinha a marca da colonialidade ainda muito forte até o final do século XIX, antes da cidade se tornar uma cidade em que a produção de espaço passa a ser, produção de espaço urbano passa a ser comandada pela lógica capitalista, a gente não tinha muito claro a especialização da classe social por localização, né? Então existem estudos de geografia histórica da cidade do Rio de Janeiro que apontam isso. E aí, conforme a cidade ela passa a ser dominada pela lógica capitalista de produção do espaço urbano, essa especialização ela se torna mais presente. Então aí vem a origem, né, do que é chamado dos bairros nobres, né? Então os bairros nobres, o que segmenta a própria existência de bairros nobres, bairros populares, é a própria lógica do mercado de propriedade fundiária urbana do capital, né? Então esse é um elemento aí sempre muito importante para caracterizar a cidade capitalista. Isso no mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro, mas que se torna particularmente agudo em países semiperiféricos, como é o caso brasileiro, né? Em que a desigualdade ela é muito grande, então o processo de segregação e separação entre classes sociais se torna mais acentuada e mesmo mais violenta, né, do que em países que possuem maior equidade socioeconômica. Mas isso caracteriza toda a cidade capitalista, né? Ou seja, então é próprio da urbanização sob o capitalismo. Então, nesse sentido, a lógica do mercado ela acaba fatiando a cidade segundo a classe social. E aí vem aí a noção popular entre bairros nobres, bairros populares ou mesmo favelas, que demarcam com precisão o reconhecimento da face segregada da cidade. Então, a cidade segregada é resultado da atuação dos principais atores que são produtores do espaço urbano. Então, é sempre importante identificar que na existência desse mercado imobiliário na cidade, esse mercado ele é operado por atores que possuem intencionalidades e que são aqueles atores concretos, né, da produção do espaço urbano e que produzem essa cidade segregada. Então, os atores produtores do espaço urbano. Então, primeiro podemos definir os atores dominantes. Primeiro, os proprietários fundiários, como falado, né, via de regra, nas cidades brasileiras, nós vamos ver com muita frequência a presença de famílias que são aquelas famílias que se tornam uma espécie de aristocracia da cidade, uma famílias tradicionais que são grandes proprietárias de terras e de imóveis na cidade.
Por exemplo, Macaé, que é a cidade onde eu moro, uma cidade média, existe aí duas ou três famílias que são proprietárias de quase, ou foram proprietárias, enriqueceram muito fortemente por conta de concentrar grandes partes da cidade, do espaço urbano, né? Por onde a cidade cresceu. Isso por um lado. E existe também aquelas famílias que são proprietárias de vários imóveis que são, né, utilizados pelas atividades comerciais, para atividades industriais, ou mesmo por moradia, que acabam sendo atores fundamentais na produção do espaço. É muito comum, por exemplo, a gente observar que vários de membros dessas famílias acabam se tornando políticos influentes, políticos locais influentes, né, que vão ser ali, vão ocupar as câmaras de vereadores, ou mesmo vão exercer aí, conseguir uma eleição para prefeito, ou até mesmo para cargos legislativos, né, a nível de estado ou a nível federal. Mas é muito comum que, dentre esses membros dessas famílias, que eles se atenham à institucionalidade política local por conta da capacidade de influenciar por meio de tráfico de influência, né, o que acaba acontecendo com muita frequência no âmbito das prefeituras e das câmaras municipais, acaba orientando o planejamento da cidade em direção, de modo a beneficiar os negócios imobiliários das suas famílias. Então, de repente, principalmente nas cidades que estão em processo de crescimento, então a instalação de uma rodoviária, a instalação de um hospital público, a instalação de um polo, né, de equipamentos públicos de maneira geral, né, ou até mesmo de órgãos como uma realocação de uma prefeitura, que é muito comum acontecer. Às vezes a cidade cresce, então a prefeitura muda de prédio, a Câmara Municipal muda de prédio, e vão para lugares, e a escolha desses lugares muitas vezes não são por fatores locacionais clássicos, né, mas tem muito a ver com a proximidade das propriedades de pessoas politicamente influentes. E aí, a partir dali, você tem, na instalação desses equipamentos públicos, você tem ali uma valorização das terras ao redor, e isso permite que depois possa ser incorporado de modo lucrativo, né, através da típica especulação imobiliária, né? Então, o outro ator fundamental é o Estado, como eu já vinha apontando. Então, ele evidente, o Estado aí, a gente considera aí, no caso brasileiro, os 3 níveis de governo: prefeituras, Estado, as unidades da federação, né, os governos estaduais e o governo federal, mas se tratando das cidades, principalmente o governo local, né, a estrutura institucional política local, que são as prefeituras, as câmaras, aí, através desse processo que já mencionei quando tratei dos proprietários fundiários. Mas eles também são atores, mas também a atuação do Estado, considerando sempre que o Estado ele é um campo de lutas, né? Ele acaba trazendo para a institucionalidade do Estado os conflitos da sociedade de uma maneira ou de outra. Não raro também, ele pode atuar também no sentido contra majoritário, contra interesses do mercado, dos proprietários, né, quando se consegue aí sintetizar um conjunto de reivindicações populares, né, no sentido de construção de moradias populares, enfim, né, quando a gente for falar aí, por exemplo, dos movimentos sociais urbanos, vão ter aí no Estado o ponto aí realmente de disputa a respeito da Constituição, né, da garantia dos direitos à cidade, que estão sempre sendo reivindicados para aqueles que são marginalizados, colocados de lado pela lógica do mercado imobiliário. As empresas, evidente, né, quer dizer, os setores econômicos que também têm um papel importante. Eu digo aqui também, colocando como exemplo aqui minha cidade de Macaé, falando de empresa, a gente não pode falar, por exemplo, das empresas petrolíferas, em particular a Petrobras, como um grande ator produtor do espaço urbano. E o mercado imobiliário, e aí principalmente os chamados incorporadores imobiliários, que são aqueles que operam a lógica de compra e venda, de oferta e procura, e também
são os operadores, inclusive, dos negócios que vão envolver essas relações entre proprietários fundiários e o próprio Estado. E aí, na falta de um termo melhor, eu falaria que poderemos identificar, além dos atores dominantes, os atores que de fato vivem nas cidades, né? Poderia falar, no caso, a população em geral, mas é um termo um pouco amorfo, né? Falar sobre a população ou os trabalhadores, mas falar assim aqueles que não fazem parte dessas estruturas dominantes, dessas, digamos assim, classes e estruturas dominantes de produção do espaço, mas que vivem na cidade e fazem o movimento da cidade. E aí podemos dizer aí como os consumidores do mercado imobiliário. Então aí podemos falar aí das classes dominantes e das classes médias, que são aqueles que vão demandar e fazer movimentar por meio da compra e venda o próprio mercado imobiliário. E aqueles que são os excluídos pelo mercado imobiliário, ou consumidores do mercado imobiliário ilegal, né? Podemos dizer aí a classe trabalhadora em geral e os informais. Depois nós vamos falar aí um pouco sobre essa questão do consumidor do mercado imobiliário ilegal, que vai se tornando cada vez mais forte hoje no Brasil, por conta aí da precarização das classes trabalhadoras, da perda de direitos, e essas pessoas acabam tendo que morar em algum lugar, e aí acaba também formando um mercado paralelo, de imobiliário paralelo, né? E que hoje, por exemplo, tem se destacado aí as milícias como sendo uma forma ilegal e criminosa de incorporação imobiliária, né? Então, a própria apropriação de grupos criminosos paraestatais ou de fora do Estado, no sentido aí de também entrar no negócio do mercado imobiliário. Talvez nós poderíamos dizer que ali realmente onde estaremos mais próximo da lógica do livre mercado no mercado imobiliário ilegal ou informal. E aí podemos considerar aqui o exemplo do Rio de Janeiro, né? Podemos ver aí várias tipologias. O texto que eu passei para vocês, ele comenta e fala sobre uma outra caracterização, até um outro modelo para tentar explicar o Rio de Janeiro, que era a questão do núcleo metropolitano, a área periférica do núcleo metropolitano, subúrbio. Mas aí, para poder simplificar nossa análise aqui, para poder exemplificar essa cidade segregada, a origem da cidade segregada, a gente pode caracterizar o Rio de Janeiro a partir de 3 tipologias. A Zona Sul, né? E aí Zona Sul eu digo aí o que engloba, eu poderia chamar aqui do núcleo metropolitano, mas o que engloba aí Barra da Tijuca, Zona Sul, evidentemente, área central, né, do Rio de Janeiro, e mesmo a gente pode considerar alguns bairros da chamada Zona Norte, como por exemplo a Tijuca, né, que é onde habita a classe dominante, né, alguns bairros onde realmente habita a classe dominante carioca, né, os ricos, né, do Rio de Janeiro, e a classe média carioca. Essa Zona Sul é justamente aquela que é vendida para fora do Brasil como a cidade maravilhosa. A cidade praiana, né? A cidade das belezas naturais, das amenidades, mas essa cidade aí ela não perfaz aí nem 1/3, né, da população do Rio de Janeiro, nem do território do Rio de Janeiro, né? Então, a gente pode considerar que a Zona Sul é a cidade, digamos assim, reconhecida e o Rio de Janeiro para consumo, inclusive consumo externo, né? O subúrbio, né, que perfaz aí a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, que contempla aí, a gente poderia dizer, né, existe um Rio de Janeiro quando você atravessa o túnel Rebouças para a Zona Sul, existe outro Rio de Janeiro quando você passa o túnel Rebouças para a Zona Norte. E aí vai contemplar toda uma ampla região, né, uma ampla área da cidade, a maior parte, na verdade. Por isso que eu falei aqui o subúrbio como o verdadeiro Rio de Janeiro, entre aspas, né? Evidente que o Rio de Janeiro, como fato, o Rio de Janeiro factual, ele engloba toda essa complexidade, mas eu diria que é o Rio de Janeiro que domina, é a cidade que domina realmente o que realmente existe
da cidade do Rio de Janeiro. E aí contempla aí Guadalupe, Anchieta, Zona Oeste de maneira geral, parte da Zona Norte, né, que vai ser o chamado subúrbio, que é o local de moradia dos trabalhadores, né, ou falando aí de modo popular, as classes populares do Rio de Janeiro. Né? Então, esse é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro que, digamos assim, se esconde atrás das montanhas do Maciço da Tijuca, né, da onde se tenta esconder, né, e é o Rio de Janeiro que não é para o consumo externo e também não é um Rio de Janeiro conhecido por muitos que são moradores da Zona Sul. Inclusive, existe a categoria subúrbio no Rio de Janeiro, ele é uma categoria específica de pessoa. O suburbano, quando você chama um suburbano, é uma forma, inclusive, de xingar uma pessoa, um morador do subúrbio do Rio de Janeiro. Quando se fala um suburbano, é uma pessoa sem educação, é uma pessoa sem cultura, uma pessoa grosseira, né? Então, existe essa tipologia, inclusive, do tipo humano que é o morador do subúrbio. E o que sai do modelo que é também uma segregação importante, mas que, digamos assim, rompe o modelo Zona Sul-subúrbio, é a favela. Eu coloco como a intrusa. Então a favela do Rio de Janeiro, a favela no Rio de Janeiro, ela impede que nós possamos falar que exista uma forma uma forma urbana no Rio de Janeiro de centro-periferia, como acontece com São Paulo, por exemplo. Quando a gente vê em São Paulo, quanto mais próximo do centro você fica, os bairros da classe média e os bairros das classes dominantes de São Paulo, elas rodeiam, elas margeiam a área central de São Paulo. Então, quanto mais você se afasta da área central de São Paulo, você vai para a periferia, é onde você vai ter a presença, né, das classes populares, dos trabalhadores paulistanos. No Rio de Janeiro isso não acontece. No Rio de Janeiro não existe essa estrutura de centro-periferia. Você tem um ensaio disso quando nós falamos Zona Sul, subúrbio, mas o que quebra esse modelo, né, de afastamento é o fato de você existir a precariedade, existir a pobreza introjetada no seio dos bairros de classe média. Então, eu acho que é de conhecimento geral de vocês desse fato, quer dizer, você tem ali Copacabana e Ipanema, mas tem ali uma favela no meio, a favela do Cantagalo, próximo da Lagoa. Existe ali o Itanhangá, né, que é ali uma zona ali de mansões na Barra da Tijuca, mas também tem ali a favela de Rio das Pedras e a favela do Muzena, né, que está ali próximo. E por aí vai, né? Então, a favela, ela ou então o São Conrado, Rocinha. Existem aí, então, portanto, vários exemplos em que a favela ela se torna uma parte fundamental, entranhada dentro da zona de afluência do Rio de Janeiro. E aí nós podemos observar como essas paisagens na cidade elas se modificam. Então nós temos aqui uma rua típica, uma típica rua do Leblon, né, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né, talvez e também é um dos metros quadrados mais caros do mundo. O Leblon, ele na Zona Sul, por exemplo, um lugar muito procurado por artistas, muito procurado pela alta classe média tradicional do Rio de Janeiro, né, das famílias mais tradicionais. E também o Leblon ele se destaca como sendo, digamos assim, o lugar de moradia dos operadores financeiros que tem uma presença muito forte no Rio de Janeiro. Apesar de São Paulo ser o grande centro financeiro do Brasil, mas muito do que é pensado, do que é articulado em termos de finanças no Brasil está no Rio de Janeiro. E muito desses
de grandes nomes, né, são moradores do Leblon ou tiveram origem, né, de famílias do Leblon. Então, esse é o exemplo, né, talvez seja o bairro aí que mais concentre aí membros das classes dominantes cariocas, né? Não apenas, evidentemente, você tem vários outros bairros também, Jardim Botânico, no próprio Itanhangá, enfim, né? No Ipanema, né? Mas enfim, mas aí temos um exemplo dessa paisagem. Por outro lado, na periferia, nós podemos encontrar aqui uma rua típica do bairro de Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então nós vemos aqui a localização, o quanto são localizações completamente diferentes, né? Então, isso aqui seria um modelo de segregação clássico, quer dizer, você afasta as classes dominantes das classes trabalhadoras, e isso também vai ter uma diferença muito grande em relação ao acesso de equipamentos públicos, de padrões de urbanização, inclusive a forma de atuação do Estado. Por exemplo, a forma de atuação da Polícia Militar no Leblon, ela é realmente no sentido de criar segurança pública, enquanto que a forma de atuação da Polícia Militar num bairro de subúrbio, ele é de uma forma muito mais violenta, ou mesmo operando com o advento das milícias como um braço criminoso do Estado. E o que, como eu falei, que acaba rompendo com essa segregação, quer dizer, ainda é uma segregação, mas em que ela coloca a precariedade próximo das classes dominantes, é a presença das favelas, né? E as favelas no Rio de Janeiro, elas fazem parte da paisagem, o bico pela cidade, né? Que está em todo lugar, e é muito funcional, porque muito do trabalho precarizado que vai atender através de serviços domésticos, de porteiro, né, de limpeza, nos bairros de alta renda, vão ser provenientes dessas favelas. E que também vão formar aí, como falaram, tanto no caso aqui do subúrbio quanto no caso das favelas, a existência também de um mercado privado informal ou mesmo ilegal de imóveis, né? Mas aí o Rio de Janeiro é um laboratório interessante para analisar essas contradições da questão urbana no Brasil. E aí o tema da desigualdade na cidade e o agravamento dos conflitos urbanos. Então, o que acontece? Quando eu apontei ali a respeito da transição, né, digamos assim, ou da soma à questão agrária brasileira, a existência de uma questão urbana, é importante dizer o seguinte, né, a questão agrária brasileira, que sempre foi, que tem repleta de histórias de extrema violência, de assassinatos, de massacres, no campo brasileiro, esse processo, né, oriundo da desigualdade, né, extremamente grande, né, no campo. Quando vai para a cidade, isso está aí, evidentemente, vai reproduzir essa desigualdade na cidade. Só que o efeito da concentração populacional acaba tornando essa desigualdade muito mais aguda, né, do que no campo, né, de modo que os processos de violência que são difusos no campo, eles se tornam bastante concentrados e se tornam cotidianos na cidade. De modo que na cidade, nas grandes cidades em particular, e também nas cidades médias, as contradições da formação socioeconômica brasileira se tornam bastante evidentes. Nesse sentido, a violência social que difusa no campo torna-se explícita na cidade. E aí, essas contradições elas vão ser sintetizadas no tema da segurança pública, que se torna cada vez mais importante no debate político brasileiro. Mas só que esse tema da segurança pública, como a questão da propriedade é um tema que é um tema tabu no país, a segurança pública ela acaba se dando através da criminalização da pobreza e na militarização da questão urbana. Então, o problema da democratização ou da falta de democratização da propriedade, o problema da desigualdade, quando entra no campo da segurança pública, ela se dá através da criminalização,
né, da pobreza e do controle militar, né, das demandas sociais que se originam daí. É evidente, né, que quando a gente fala de segurança pública, existe todo um campo de debate, inclusive na academia, na universidade, ou até mesmo em alguns setores das forças de segurança, que discutem a segurança pública sobre o prisma da democracia. E, nesse sentido, falando a respeito, né, defendendo a existência de reformas sociais, de uma série de questões que são caras à luta de direitos, justamente entendendo que o ataque do problema da insegurança pública se dá através da melhoria geral de vida das pessoas na cidade, né, no caso, por exemplo, através da melhoria das condições de residência, das melhorias das condições de emprego, na garantia de acesso a equipamentos públicos de cultura, da garantia de acesso a equipamentos públicos de saúde, garantia de acesso a equipamentos públicos de educação. Existem, evidente, uma série de setores da própria segurança, né, das forças de segurança, que defendem isso, mas são muito minoritários. O que dá o toque maior, né, a linha dominante é justamente a criminalização da pobreza e a militarização da questão urbana. Nesse sentido, a segurança, né, a discussão da segurança, ela acaba sendo um sinônimo do controle militar da pobreza. E aí são imagens cotidianas nas favelas brasileiras, tanto nas grandes cidades quanto nas cidades médias. O fato da polícia, e aí um dado, né, uma coisa que a gente está acostumado, da polícia militar, ter uma atuação de guerra nas periferias urbanas. Evidente, né, o quadro de violência, né, causado aí pela pobreza nessas áreas, ele é imenso, mas a visão de que por meio da guerra se deve fazer esse enfrentamento, de modo que não existe nenhum pudor, né, de um policial utilizar armas pesadas aí no meio da população, que inclui crianças. Nessa foto aqui, notar, por exemplo, e aí a grande perversidade quando a gente fala da questão da segurança pública no Brasil, é que esse policial é negro, né? E aí é sabido também que os salários bastante baixos, né, das forças policiais no Brasil, quer dizer, são, via de regra, os praças das polícias militares que são arregimentados justamente entre os pobres para matar pobres, né? Então e evidentemente, a gente vendo aí com a própria evolução de uma doutrina, né, militar que foi herdada da ditadura, que deu origem, aí, por exemplo, no passado, né, que ainda existe, mas lá no passado, os Esquadrões da Morte, né, depois os grupos de extermínio, e hoje a atualização com ganho de poder de político muito grande. O Rio de Janeiro hoje, a maior parte do Rio de Janeiro hoje é dominado pelas milícias, e isso tem uma implicação política, inclusive aí envolvendo nomes, né, da família do presidente da República e o próprio presidente da República. Isso vai sair no YouTube, né? Talvez algum partidário ou se não goste, mas é verdade, está aí o Ministério Público e as evidências estão aí, né? Dane-se quem não gostar. De qualquer maneira, a gente vai ver aí essa questão aí de como esse controle militar da pobreza ele vai estar se tornando cada vez mais corpo, né, pelo país. E evidente com reações, né? Por exemplo, o PCC, que é o primeiro comando da capital, que hoje é o grande grupo criminoso, a grande quadrilha, né, do crime organizado não estatal no Brasil, né, porque a maior parte do crime organizado é estatal, né, é de setores do Estado, principalmente das forças de segurança, mas o próprio PCC ele foi criado em reação a um evento de extrema violência ocorrida no presídio, no conjunto de presídios do Carandiru, em São Paulo. Então não é à toa que o PCC ele vai se dar por meio dentro das prisões, né, dos presídios,
como uma forma de proteção, inclusive exercendo algumas tarefas do Estado. E até uma coisa interessante, quando a gente fala do PCC, que o PCC, por exemplo, hoje ele tem uma forma de financiamento, né? Financiamento para sustento, né? Além dos negócios, enfim, né? Um grupo criminoso, mas ele exerce algumas funções, inclusive funções de previdência das famílias dos presos. Né? E isso é interessante dentro de um quadro em que o próprio Estado brasileiro cada vez mais caminha para lavar as mãos em relação ao sistema à Seguridade Social do país. Nós estamos em pleno período de desmonte da Seguridade Social. E aí, como não existe vácuo de poder, né, em nenhum lugar, né, e aí é um caminho muito perigoso que o país está indo, conforme o Estado ele vai abrindo mão, né, de uma série de prerrogativas, que inclusive são prerrogativas que estão na Constituição Federal, isso vai ser ocupado por outras forças. E aí o caso do PCC mostra bem que na ausência da atuação do Estado, ou então uma ação do Estado, que é justamente numa ação meramente repressiva, você acaba criando condições para a formação de outras institucionalidades e aí tomando cuidado com esse termo, porque não são estatais, mas que acabam fazendo, às vezes, de uma certa estatalidade. Né? Quer dizer, outras formas de poderes, né, que acabam substituindo o papel do Estado. Né? Já que o Estado ele não é um provedor de bem-estar social, você cria outras formas até para poder fazer frente e gerar proteção daqueles que são tornados inimigos do próprio Estado e da sociedade desigual, né? No caso, considerando que no Brasil, infelizmente, nós estamos num caminho realmente do Estado ser um mero operador dos interesses das classes dominantes, né? Considerando sempre que o Estado, né, o Estado formal, o Estado liberal, ele é um Estado que é um campo de forças, mas no momento a correlação de forças no Brasil está indo nessa direção. Então, enfim, esse é um processo muito comum. E aí temos outro caso, o Caveirão, ele mostra muito bem aí, ele talvez seja o melhor indicativo dessa lógica do controle militar da pobreza. E aí um filme, isso aqui é o ator, né? Esqueci o nome desse ator, mas no filme Tropa de Elite 2, o programa Mira Geral, evidentemente inspirado numa série de programas policialescos ou programas pinga-sangue que proliferaram no Brasil desde os anos 90, e que hoje, né, são os programas de maior audiência da TV aberta brasileira, e que naturalizam e fazem da violência policial, da violência na periferia urbana, um fator de entretenimento. Né? Então, esse é um personagem que todo mundo já tem assistido, que ele próprio envolvido com grupos criminosos de milícia no filme, mas nós vamos ver aí no Brasil a proliferação, né, de vários dessas pessoas que enriquecem, se tornam celebridade através da exploração propagandística, né, da violência urbana e da violência policial. E aí nós temos um caso aqui na TV Record, talvez o programa mais conhecido, que é o Cidade Alerta, em que assassinatos e perseguições, né, violência policial, ela é transmitida ao vivo para a população em horário comercial, em horário em que crianças estão na sala, né? E aí, nesse caso aqui, foi um exemplo do falecido repórter, né, falecido apresentador, um dos pioneiros desse tipo de programa, que foi o Marcelo Rezende, que morreu tem uns 2 anos aproximadamente, em que teve um caso da polícia perseguindo dois rapazes, 2 jovens, estavam em perseguição, e quando ele os policiais em São Paulo conseguiram abordar esses 2 rapazes, o próprio apresentador ele insufla, né? Claro, o policial não está vendo, mas ele fala: atira, atira, atira. Né? Então, no próprio programa há uma torcida e um estímulo para que o policial mate. Né? E de fato, esses policiais eles mataram esses 2 rapazes, e depois isso virou um escândalo, e depois tentou justificar que aqueles rapazes poderiam estar armados, então, em primeiro lugar, é a proteção da vida do policial, etc, etc, etc. Mas aí mostra muito bem a lógica de perpetuação, naturalização, normalização da violência do Estado contra qualquer indivíduo na periferia. E aí quando se fala, não, mas aí é o bandido,
Mas aí nós vamos ver os casos de assassinatos de crianças, né, de mães, enfim, né, de trabalhadores nas periferias, pelas forças policiais, pelas forças de segurança, são muito grandes. Tivemos aí no ano passado, por exemplo, até esse ano, na verdade, vários assassinatos, né? Teve o caso mais famoso, foi da menina Ágata, mas também tivemos vários outros no Rio de Janeiro de meninos, né, meninas que foram assassinados a queima-roupa por policiais militares, e isso, né, é um fato comum nas periferias do Brasil. E aí, existe o outro lado, né, dessa condição de violência causada pela segregação urbana, pela forma, né, como a cidade brasileira ela se formou, como a urbanização brasileira se deu. O mercado ele acaba oferecendo aos abastados segurança, amenidades e homogeneização. Então, dada a insegurança que é dada aí por conta, que é evidente que esse controle militar ele aumenta o nível de insegurança porque a cidade fica num ambiente realmente próximo à guerra, quer dizer, os índices, por exemplo, de assassinatos, de mortes nas cidades brasileiras são próximas de países em guerra, né, em plena guerra. Então, o que acontece? Isso acaba apavorando, né, os mais abastados que têm dinheiro para comprar segurança, amenidades e homogeneização no próprio mercado. Então, além da atuação do Estado no seguinte de fazer o controle policial, né, o controle militar da pobreza e a criminalização da pobreza através do sistema judicial brasileiro, que é um sistema que ele é inquisitorial. Então, o caso aí do aumento da população carcerária no Brasil, o caso, né, da quantidade de presos, em torno de quase metade, 40% de presos que são presos por pequenas coisas, né, ou mesmo são presos e são mantidos anos e anos na prisão, sem julgamento, sem ter seu caso julgado, né, nem sem condenações. Muitas vezes passando os casos condenados, ficando presos mais tempo do que se tivessem sido condenados. Então, isso tudo acaba gerando um quadro de insegurança muito grande, né? Porque também vai brutalizando as populações da periferia e isso, né, vai, digamos assim, né, há uma perda de controle, né? Apesar desse esforço cada vez maior de militarização, criminalização e assassinato na periferia, é evidente que isso, né, não gera um real controle, não gera uma real segurança pública. Então, as classes abastadas, as classes dominantes, as classes médias, principalmente as altas classes médias, acabam procurando no mercado uma forma de segurança. E aí a principal que a gente vai observar vão ser os condomínios fechados, que vão ser uma forma de autossegregação, né, de um escapismo das classes de alta renda aos perigos da cidade. E aí o que esses condomínios, via de regra, eles oferecem? Eles oferecem segurança, eles oferecem amenidades e eles oferecem homogeneização social. Nesse sentido, se a gente for olhar qualquer propaganda de condomínio, qualquer propaganda imobiliária voltada para a classe média, nós vamos encontrar geralmente os seguintes símbolos. Primeiro, né, famílias felizes, brancas, né? Então, aqui com todo o aspecto simbólico, o ethos da alta classe média, né? Então, a alta classe média, ela se reconhece nessas peças de propaganda e sempre vai se colocar esses espaços apontando aspectos de amenidade, de bem-estar e aspectos arquitetônicos que emulam aquilo que nós somos ensinados através da influência trazida por Hollywood do American Way of Life, que é muito influente na nossa forma, nas nossas perspectivas de vida, naquilo que nós almejamos enquanto indivíduos. Então, a gente vai observar a construção de modelos arquitetônicos, modelos de urbanização que são muito semelhantes ao presenciado principalmente na cidade do sul dos Estados Unidos, ali, nas cidades dos estados quentes dos Estados Unidos, como Miami, Orlando, etc. Então, nós vamos encontrar, e aí o papel aqui dos incorporadores, enfim, né, do próprio mercado imobiliário oferecendo isso. Então, nós vamos ver segurança, amenidades, né, quer dizer, bem-estar, muito verde, muita água, né, uma sensação como se você estivesse
você fosse morar num lugar em que estaria permanentemente de férias, e homogeneização social através do perfil, né, de alta classe média, trazendo todos os signos, né, que a alta classe média se reconhece. E aí nós temos um outro exemplo aqui, mostrando novamente, observamos aqui o eto, né, da felicidade, né, e vamos ver aqui, por exemplo, todas aquelas coisas de bem-estar, né, e aí vai falar aqui, né, nessa propaganda, Canoas é o lugar, reúne excelentes bairros e muito sossego, verde, condomínios de alto padrão, ocupação qualificada e grandes avanços urbanos. Sim, a vida caminha para cá, caminha junto. Quer dizer, ocupação qualificada. Né? Quer dizer, o que é ocupação qualificada? Né? Nada mais é do que dizer o seguinte, não há pobres aqui. Né? Então a vida caminha para cá. Por que caminha? Porque é para onde o bem-estar está caminhando. Ou seja, você vai estar longe aí de favelas, vai estar longe da cidade perigosa. Aqui temos um outro exemplo, né, condomínio Porta do Sol, né, do golfe, né, então quer dizer, aí mostra aqui um esporte que é um esporte tipicamente da alta elite, né, no mundo inteiro. Então, condomínios fechados oferecendo mais bem-estar, segurança e vista exclusiva para um campo de golfe. Quer dizer, bem-estar, quer dizer, amenidades, segurança, né, e vista exclusiva, né, mais amenidades. E evidente homogeneização, porque só quem pode ter vista para um campo de golfe. E aqui é um outro caso também. Nós vamos ver aqui, ó, ampla área de lazer, amenidades, loteamento fechado, muro e guarita, segurança, localização. Né? Então, tudo isso daqui nós vamos ver, portanto, outra característica dessa cidade segregada, cada vez mais desigual, é a proliferação dos condomínios fechados, que são, na verdade, um esforço das elites, um esforço das altas classes médias de negar a cidade produzida a partir da estrutura de propriedade presente no país. E aí a questão a militarização da questão urbana é a face do Estado policial. Né? Hoje se discute muito o Estado policial, Estado de exceção. Né? E aí a pergunta, ou é a estatização do próprio crime? Né? E aí nós vamos ver aqui também no filme Tropa de Elite 2, o caso aqui dos milicianos. Poderia botar imagens reais, né? Mas para evitar maiores problemas, vamos colocar a ficção. E aí nós temos o caso aí, sim, de fato real, Marielle Anderson, né, um caso que chocou o Brasil e o mundo, através da ação de assassinato de milicianos, inclusive com indício de envolvimento aí de gente do Planalto, né, da família que hoje domina o Planalto, 2020. E aí nós temos um caso aqui também em 2020 que causou muita comoção, que foi o desabamento de 2 prédios na favela de Muzema, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, próximo ali do Itanhangá. O que destacou nesses prédios, né, todos esses prédios aqui, que foram, na verdade, incorporações imobiliárias promovidos por milicianos. Né? Evidentemente, não existe padrão de qualidade, não existe controle, e a lógica é do lucro selvagem, realmente. E aí nós vamos ver aqui a presença, né, da lógica de mercado ilegal, né, que vai dominando aí as periferias dominadas por essa face criminosa do Estado, no caso das forças de segurança. E aí a possibilidade de perda de controle desse processo, quando na verdade essa questão dessa insegurança e a situação de violência urbana causada por essa desigualdade, por essa segregação da cidade, quando hoje na verdade você já tem começa a ver alguns assédios, inclusive nas áreas nobres, né, nas áreas de habitação, quando não condomínios fechados, né, no Rio de Janeiro, que é onde esse processo está mais avançado. Então, hoje existe de fato um risco de perda de controle desse processo, de modo que o próprio país está passando por um processo de, poderíamos dizer, um risco de milicianização da estrutura de Estado federal no país.
E aí nessa mesma reportagem, né, na Folha de São Paulo, que eu pesquisei sobre isso, interessante, aí faz um relato sobre o assédio de milicianos em alguns bairros do Rio de Janeiro, como Laranjeiras, Ipanema e Copacabana. No caso de Laranjeiras, se falava, por exemplo, da oferta de... Algumas pessoas chegaram para uma agência do Banco do Bradesco em Laranjeiras oferecendo segurança. Como a gerência negou, né, dizendo que havia sua própria empresa de segurança que fazia a segurança da agência, aconteceu uma explosão, né, do banco, né, jogaram uma bomba dentro do banco, né, um dia que não estava funcionando, e aí depois dessa explosão voltaram a ofertar essa segurança ao banco, o banco volta a recusar e depois houve uma nova explosão, né, de caixas eletrônicos nessa agência. E aí tem um outro caso, e aí gostaria de destacar essa entrevista aqui com a ativista Tainá Medeiros, né, do coletivo Papo Reto, né, que é um dos movimentos sociais, no caso ali no Complexo do Alemão, e aí que fala o seguinte, né, a milícia se ergue em cima do discurso que a cidade é violenta, que tem uma galera que pode ser perigosa para você. E a elite morre de medo disso, do pretinho que está descendo para dar um rolê na praia. Cuidar do seu carro. Não pensa duas vezes antes de pagar. Se a truculência acontece longe dela, beleza. Então, esse assédio das milícias nas próprias áreas ricas do Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, ela se deve à própria existência de um medo, né, um medo em relação à própria cidade. Então, quer dizer, as próprias classes dominantes, com o tempo, elas passam elas mesmas serem pegas na armadilha da desigualdade. Então você tem ali bolha, se constrói, paga-se muito caro pela segurança da cidade, porque esses condomínios, né, que eu apontei, são condomínios bastante caros. Por exemplo, um condomínio, um preço médio de um condomínio, por exemplo, na Barra da Tijuca, aí, supera os R$1.000, né? É um preço médio. Quer dizer, então paga-se muito caro, né, por uma bolha. Né? E mesmo assim, uma série de riscos, né? Uma ilusão de que se consiga realmente fugir da cidade dessa maneira. E aí, né, para a gente terminar, os movimentos sociais urbanos que fazem, né, elas fazem um contraponto, né, a esses processos, né, e elas vêm emergindo, né, cada vez mais nas grandes cidades brasileiras. E aí, tais movimentos têm reivindicado o direito à cidade, quer dizer, o direito, né, aos equipamentos urbanos, às políticas públicas, né, no caso aí, né, principalmente o direito à moradia digna, o direito à locomoção, o direito ao acesso aos serviços públicos, no caso, educação, saúde, cultura, o direito à vida, né, no caso, contra a violência urbana e policial e etc. Então, existe uma série de movimentos nas favelas e movimentos, né, com destaque aí pelos movimentos aí reivindicando a moradia. E aí os movimentos sociais eles acabam sendo a contraparte ao Estado policiais. E aí não é exagero dizer que, na verdade, esses movimentos sociais urbanos eles são barricadas civilizatórias contra a barbárie. E aí a barbárie é representada pelas forças de segurança e esses movimentos, ao colocar as questões estruturais da sociedade brasileira, das cidades brasileiras, elas acabam sendo essas barricadas civilizatórias. Né? Elas, na verdade, pregam a civilização do país, porque, na verdade, você reivindicar direito à moradia, direito à locomoção, direito aos serviços públicos, na verdade, está se reivindicando a civilização. E aí nós temos aqui alguns exemplos movimentos. O mais famoso é, sem dúvida, o movimento dos trabalhadores sem teto. Esse é um movimento que, na verdade, ele vai trazer o método do MST para a cidade através de ocupações e de pressão sobre o Estado pela resolução do déficit habitacional através da ocupação, da reforma e da ocupação social, né, através da moradia daqueles que não têm teto, nos prédios abandonados nas cidades, que são muito, né, prédios vazios, né, que estão lá por especulação imobiliária ou áreas vazias da cidade, ocupação das áreas vazias
principalmente nas áreas mais próximas dos equipamentos urbanos, nas áreas centrais. Isso, evidentemente, vem gerando uma série de conflitos. Aqui é o caso de uma grande ocupação do movimento do sem-teto em São Bernardo do Campo, que gerou muito conflito, né? É uma ocupação pacífica, são movimentos pacíficos, são movimentos de famílias. Existem vários relatos lindíssimos de como é que eles se auto-organizam, novamente como barricadas, na verdade como modelos modelos civilizatórios da cidade, porém gerando um grande incômodo das classes médias próximas por conta, né, enfim, né, de serem pobres, né, e de eles apontarem, né, para um caminho de sociedade que muitas das vezes encontra muita resistência, evidentemente, nas classes dominantes e nas classes médias, que na verdade não teriam muito o que perder com isso. Porque nas classes médias, em grande parte, não são proprietárias. E aí mais um outro exemplo de uma ocupação de um prédio vazio, né, de um vazio urbano aqui no centro de São Paulo. E aqui nesse caso existe uma faixa com destaque aqui, ó, políticas públicas para as mulheres. Então tive mais um tema aí, um tema civilizatório para a sociedade brasileira. E aqui uma reivindicação de um movimento social na favela, da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, fazendo uma crítica contra a política de extermínio do Estado, né, no Rio de Janeiro, né, da política de extermínio das forças de segurança, e aí merecemos viver sem medo de morrer. Então, são movimentos que proliferam pelas cidades, né, e que são muito perseguidos aí também pelo judiciário. Ano passado tivemos a prisão, né, de uma notória militante de um movimento que não era ligado ao MTST, mas também era um movimento de ocupação do sem-teto e de organização dessas famílias, né, em São Paulo, que foi presa sem julgamento e foi pedido habeas corpus para ela, esqueci o nome dela, né, mas vocês pesquisando vocês conseguem achar, inclusive com confirmação de desembargadores, né, enfim, né, por motivo qualquer, né, para prender uma importante liderança, uma filha de uma liderança histórica do movimento do sem-teto em São Paulo. E aí, para vocês estudarem, né, para a gente conseguir sintetizar quais os temas dessa aula, portanto, é importante vocês estudarem sobre a organização interna da cidade, sobre a questão da segregação, da especialização, da localização das atividades e da população no interior da cidade, sobre os atores produtores do espaço urbano, entender como eles operam, a segregação residencial urbana como sendo o grande fator aglutinador da desigualdade na cidade, a violência e a militarização da questão urbana e os movimentos sociais urbanos. Então, foram esses, portanto, os temas que foram abordados nessa aula. Então, finalizo aqui a 10ª aula dessa atividade pedagógica não presencial da disciplina de Geografia, no curso de hospedagem, do 3º ano. E também finalizo aqui a 3ª unidade, né, do currículo dessa disciplina em modo remoto.